seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Método Radar, que aqui é o lugar onde você encontra informações sobre desenvolvimento pessoal, sobre bem-estar, sobre a sua saúde mental. E mais importante, sobre a possibilidade de você criar novos relacionamentos, conexões melhores, a partir de você compreender como as pessoas funcionam, como funciona a sua personalidade, como que a sua mente é, isso através dos seus gestos a escrever, porque é a maneira mais objetiva, assertiva e fácil de você entender esse universo, esse mundo que as pessoas vivem, né? Cada um tem seu mundo particular. Então, se você acabou de chegar aqui, a primeira vez que você está me vendo, eu vou te fazer um pedido. Clica aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Você vai ver que tem uma série de vídeo, aulas, conversas, bate-papos, reflexões que vão agregar a sua história. E é para isso que esse canal existe. Aproveita também, já deixa um curtir. E se você é novo aqui também, aproveita e indica para uma pessoa que você goste e você acha que pode usar esse conteúdo. O importante é que a gente consiga cada vez mais passar para frente a informação que vai ajudar todo mundo nesse movimento de se conectar, nesse movimento de que é maior, né? É muito maior do que a história de uma pessoa. Nós estamos falando de um movimento do mundo, um movimento das comunidades onde você vive, porque se você tem, por exemplo, na sua as histórias, você convive em algumas comunidades como de mulheres, ou comunidades de empreendedores, empreendedoras, ou do teu trabalho mesmo, se você passar essa informação para mais pessoas que você convive, vai ficar mais fácil o seu próprio relacionamento. Antes de a gente exigir que o governo nos traga melhorias e que o governo nos tenha dado grandes possibilidades, a gente precisa criar isso para nós. Os ambientes vão ser melhores a partir do momento que a gente começa do pequeno. Então, como que é começar do pequeno? A sua casa tem que ser boa para você, para sua família. Você tem que ser uma boa pessoa dentro do seu lar, como mãe, como pai, como irmão, como irmã, né? Tem que ser uma boa pessoa para você mesma. Não adianta você se desrespeitar, você não cuidar das suas próprias necessidades e achar que as pessoas têm a obrigação de te entender, te fazer feliz e você continuar lá, né? Do jeito que você é, ou então você ser muito fechada e não fala para as pessoas, não se socializa e aí acha que na hora que, puxa, quando eu preciso não tem ninguém, né? Então, assim, o mundo, o planeta Terra, ele é só um e nós somos muitos. Então a gente precisa o quê? Cada um fazer o seu trabalho interior, individual, mas melhorando que entendendo que a nossa melhora é para a gente, para os grupos, e aí a gente vai aumentando. Então, aproveita e compartilhe esse conteúdo com os lugares, com as pessoas que estão nos seus grupos, porque você vai ajudar não só você, mas as pessoas que estão ao teu redor. E claro, vai melhorar os teus ambientes. Combinado? Você talvez não saiba, se você já sabe, vou comentar aqui. Eu sou especialista na escrita. Então, quando você está escrevendo, nos seus gestos ficam evidentes comportamentos, ficam evidentes emoções, fica evidente traumas e como que os traumas que você viveu afetam a sua personalidade e afetam quem você é hoje. Hoje você toma decisões que você já nem lembra porque ela começou, mas você acontece de repetir sempre, né? E aí as pessoas falam assim, ai, por exemplo, eu tenho o dedo podre, nunca consigo encontrar um parceiro legal, ou tô sempre mudando de emprego, ou não sei que carreira eu quero. As pessoas dizem assim, puxa, acho legal tudo isso que você tá falando, mas eu não sei para mim, eu não sei identificar o que funciona para mim. Existem pessoas que desconfiam de tudo e podem achar, mas uma pessoa falando um blá, 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 e não sei, não faz sentido. Então, esses padrões de comportamento, eles só falam de um mecanismo de defesa, uma defesa que a gente tem nos relacionamentos, porque a gente não quer sofrer, óbvio, né? Então, a gente, sem saber, começa a operar. O importante é que você saiba que existe um mecanismo na sua cabeça, igual um reloginho, e ele está programado e ele fica indo e voltando, indo e voltando. Quando você entende o que um mecanismo faz com o próximo,
e como isso opera no sistema inteiro, fica mais fácil de você, por exemplo, interromper um hábito, de você criar novas oportunidades para sua vida, de você conquistar o que você deseja, ter a vida que você gostaria, talvez uma vida mais leve, né, uma vida mais livre, onde você possa viver ao lado das pessoas que você gosta por mais tempo, que você trabalhe, ganhe, mas que você tenha oportunidades de estar mais perto de quem você gosta, né? E não seja aquele trabalho que você só trabalha, 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 e aí você fica sem tempo para curtir com a família, com os seus filhos, ou simplesmente fazer o que você gosta de fazer, né? Então, quando a gente entende tudo que acontece aqui, você começa a criar novos padrões, começa a criar novos caminhos e novas chances de você ser feliz. Durante essa minha carreira já de muitos anos, eu aprendi isso na prática, porque para mim comecei a ter problemas, né? O meu relacionamento tinha acabado e eu precisava voltar a ter uma vida que era uma vida que eu talvez nunca tivesse tido. Eu estava muito insegura, eu tinha muitas desconfianças. Será que aquela pessoa está falando a verdade ou não? Porque quando você sai de uma relação, você fica com medo, óbvio, de sofrer de novo, né? Então, aí seu relacionamento é sempre na base da testar as pessoas, no desconfiar, né? E hoje eu trouxe um tema exatamente para falar sobre isso. O tema que nós vamos abordar hoje aqui é sobre a questão de uma fala que eu também ouço muito, que a fala é assim: não sei não, Letícia, mas eu não me arrisco muito, não. Eu tenho dificuldade de acho muito bonito, tudo muito legal que você está falando, mas eu tenho dificuldade de achar que eu consigo viver isso, né? Então existe uma dúvida, um questionamento interno. Essa personalidade, ela vem de pessoas que colocam a própria fé, né? Aquilo que ela acredita, ela busca a segurança no outro. Ela não consegue entender que aquilo está dentro dela. Ela nunca acha que ela tem essa sim, essa força, essa capacidade. Ela sempre procura respostas nas pessoas, nas situações, para ela ter coragem e falar, não, eu vou fazer. E na maioria das vezes ela não faz, porque é sempre esse comportamento de insegurança, ele vem sempre acompanhado de uma previsão do futuro. Por exemplo, ai, será que amanhã eu, quando for viajar, vai chover? Então, já que eu vou viajar para a praia, pode ser que chova. Então, essas previsões, elas nunca são favoráveis. Esse padrão de personalidade, a previsão é ruim. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem de avião e aí tá aquela viagem, né, que ela já está se programando há muito tempo. Ela vai pensar se o avião pode atrasar. Ela, ai, mas e se o avião cair? Mas e se acontecer tal coisa? Sei lá, se eu chegar lá na viagem, em vez de nevar, que é um lugar que vai nevar, vai fazer calor? Ela sempre pensa coisas que são ao contrário do que seria o bom. Então, é uma desconfiança de uma tentativa de achar segurança em coisas, em pessoas e nunca em si próprio. Então, essa característica, ela é muito forte num perfil de pessoas que têm uma qualidade de ser muito, muito atento e desconfiado, porque, ela planeja demais. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que foi minha cliente, ela fez o seguinte, ela foi fazer uma viagem, e aí ela ia para a Indonésia. E aí ela ia fazer essa viagem e falar assim, lugar de praia, tudo, mas é melhor eu levar várias roupas, eu vou levar um casaquinho porque vai que esfria, né? Não, então ao invés de eu fazer só levar o casaquinho, eu vou levar uma roupa para noite, porque vai que eu quero sair à noite, um sapato diferente. Mas lá era um lugar de praia, um lugar que você não ia ficar trocando muito de roupa. Mas vai que e se aquele dia não tá muito bom, vou levar. Aí foi ver, a mala estava gigantesca, cheia de tralhas, roupas, vários sapatos, coisas que eram desnecessárias, mas tudo veio de um fruto, de um pensamento de que e se tal coisa acontecer? E isso não acontece só em lugares, em situações, pessoais, como uma viagem. Mas, por exemplo, existem líderes, executivos, gestores que estão num sistema, né, numa organização, tem a equipe e fica pensando: meu, e se tal coisa acontecer? E se aquilo que não estava previsto ocorrer? Então, eles ficam fazendo projeções mentais
de situações que não vão funcionar. Não é positivo, muito pelo contrário, são sempre os cenários piores e catastróficos. Então, geralmente, uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma apresentação ou o que for, vamos supor que esse gestor ou esse executivo ou essa pessoa que está no trabalho ou na faculdade vai fazer uma apresentação, né? E aí ela precisa aí de informação. Ao invés de ela levar só, ela tem a informação na nuvem, ela vai ter na nuvem, ela vai ter no pendrive, ela vai levar vários outras maneiras para não ficar na mão, né? Porque o pensamento sempre é conduzido para avaliar todas as possibilidades que possam acontecer no futuro. E a pessoa que vive isso, ela sofre muito, porque ela está sempre, sempre no futuro. E quando a gente vai para o futuro, a gente sente o quê? Isso mesmo, ansiedade. A ansiedade pega muito forte. Então, começam aí alguns problemas, talvez uns distúrbios de transtorno de ansiedade muito forte, de dificuldade de dormir, né? Dificuldade de relaxar mesmo, porque a pessoa está sempre procurando uma maneira de mitigar todos os problemas que possam ocorrer, né? E aí, como que funciona isso? Como que são essas pessoas? São pessoas que ouvem, por exemplo, o que eu estou falando assim, a transição de carreira, por exemplo. Vamos fazer um processo, né? Você consegue fazer uma transição, é possível isso. Aí a pessoa que tem essa característica de personalidade, ela está me ouvindo falar e fala assim, mas será que eu consigo? Eu acho tudo isso muito lindo que a Letícia está falando, mas eu acho que não vai dar para mim. E se eu não conseguir? Como vai ser? Ela sempre pensa no cenário que não vai conseguir, que isso tudo é muito lindo e tal, assim, ela não tem a confiança em si própria. E ela fica testando as pessoas, situações, para saber se isso realmente é ou não o caminho que ela tem que ir. Eu conheço também uma pessoa que no momento de casamento, em relacionamento, ela foi pedida em casamento, estava toda feliz, namorava há mais de 10 anos com essa pessoa, com esse homem, e aí quando ela foi se casar, chegou lá no casamento, o padre pediu para que apresentasse, segundo as regras, né, que são necessárias, o atestado de batismo do marido. E o marido sempre tinha falado para ela que ele era batizado, né, na igreja católica. E aquele momento ela chegou, olha, amor, o padre pediu o certificado, né, o seu certificado de batismo da igreja. Aí ele falou, poxa, eu preciso te falar, eu não tenho. Aí ela, como você não tem? Você não falou para mim que você tinha? Aí ele falou assim, não, eu falei, mas eu não tenho isso, porque acabei não fazendo, eu me inscrevi na escolinha que tinha na época, mas eu nunca fiz isso. Ela ficou num estado de choque, de desconfiança, e ela ficava pensando, será que eu realmente vou casar com essa pessoa? Porque se ele mentiu nisso para mim, imagino que não vai ser depois. Então percebe que coisas pequenas que outras pessoas passariam de uma maneira, mas deixa pra lá, que é isso, né? Foi só uma bobagem. Para a pessoa que tem essa característica de personalidade, lembra que isso tudo começou na infância. Então a pessoa não é assim, porque eu quero ser assim. E se você se identifica com o que eu tô falando, não fica chateado, fala, que droga que eu tenho esse tipo de característica de comportamento e personalidade. Fica tranquila ou tranquilo que todo mundo tem uma pedra no sapato, sabe? Todo mundo tem um problema. A questão é que as pessoas não falam disso e fingem que tá tudo bem e aí fica aquela hipocrisia generalizada, porque todo mundo passa por algo que não é muito legal, né? Alguma coisa que ela sente incomoda ela, né? E são pensamentos recorrentes. E para aquela pessoa, por exemplo, que eu tô comentando agora, que tem essa dificuldade de confiar nos demais, que tem medo do futuro, e isso acompanha a mente dela o tempo inteiro, ela desconfia das coisas, das pessoas, ela não acredita muito que ela vai conseguir ter força ou energia para executar alguma coisa, ainda que ela seja extremamente competente, que ela tenha, e geralmente essas pessoas são hipercompetentes, têm um currículo maravilhoso, estudaram muito, têm muitas capacitações, mas elas não sentem a força nelas. Então, de novo, um GPS quebrado, um GPS que procura no outro a certeza que ela deveria encontrar aqui, né? E falar disso pode ser dolorido para ouvir, mas
aí que a gente consegue começar a mudar toda essa história, que é a consciência, que é o primeiro passo para a cura. Quando você tem consciência dos seus processos, você entende como você funciona, você começa a poder mudar esse game, esse jogo, essa história toda. Mas vamos voltar a essa história que eu comentei com você, dessa pessoa. Ela ficou extremamente desconfiada do marido, né, do futuro marido, achando que ele poderia mentir para ela a qualquer momento, que ele poderia trair ela, e foi realmente uma prévia, né, do casamento que quase que ela terminou, quase que ela de fato finalizou o relacionamento, porque ele tinha falado que não tinha aquele certificado, né, de batismo. E ele fez, o final da história foi bom, fica tranquilo. Ele fez lá o a escolinha, se batizou, eles se casaram e ficou tudo lindo, maravilhoso, né, deu tudo certo, no final dá tudo certo. Mas percebe que a desconfiança, o medo do futuro, não é nem a desconfiança, o pior é o medo do futuro. Nessa personalidade, que vem muito forte, sabe, é aquela coisa da dúvida. Então, é o medo do futuro que vai poder gerar dúvida, que vai poder ficar assim, nossa, mas se isso acontecer comigo, como vai ser? Então, essa personalidade procura ver para crer, sabe? Ela desconfia de tudo, mesmo que fale, ela fala, será que é isso mesmo? Não, eu quero ver para ver se é verdade. Sabe o ver para crer? É literalmente essa frase, né? Então, é sempre um questionamento eterno, uma sensação interior de insegurança, né? Outro caso aqui que eu posso me recordar para comentar é que existe uma situação de uma pessoa, né, que eu conheço, em que ela participa de grupos, faz terapia, e ela tá super bem, né? Ela teve uma alta da médica, recebeu uma redução de medicamentos para ela ficar mais calma, ela teve tudo isso, e ela disse assim: olha, eu vi que a médica falou que eu tô bem, eu já entendi isso, e a médica reduziu os medicamentos para ela, falou que eu já tô bem, que eu já trabalho, já faço bastante trabalhos esses anos todos. Então, sabe o que acontece? Ela diminuiu a quantidade, mas eu tô muito pensando e que pode acontecer, que eu posso perder o controle, que eu posso ficar mal. Então, o pensamento vai lá para frente e priva a pessoa de viver o momento presente. E aí já dispara de novo aquele medo, aquela insegurança. E ela falou bem essa frase: eu sei, a médica confia em mim, a médica sabe o que ela tá fazendo, eu sei que a médica sabe, mas o problema é que eu não tenho a confiança em mim mesma. E eu trouxe essa fala, essa conversa aqui para você ver o quanto é pesaroso para a pessoa, para você, para mim, para alguma pessoa que esteja ouvindo, pode falar assim, ai, que bobagem. Mas lembra sempre que a gente precisa ter com as pessoas uma coisa que se chama empatia. Se não serve para você, não tem problema, não precisa usar. Mas se você não souber entender que isso acontece na vida real, vai ficar complicado, né? Então, aí só a sua é a verdade? Não, precisa entender como as pessoas funcionam. E acontecem também nessas personalidades, na escrita delas, tem umas características muito interessantes que eu já quero falar já para você que está me ouvindo, né? Existe uma que tem a ver com esse comportamento. A escrita das pessoas que têm essa situação de prever o futuro, de não saber se vai dar certo e fica pensando em situações bem complicadas, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vou tentar fazer aqui bem para você ver e vou tentar ver se eu consigo fazer mais ou menos o movimento, né? Como é que é? Ó, é uma escrita que ela é mais lenta e você percebe que entre as palavras, tá vendo, ó? Tem pouquinho espaço. Ela é muito apertada, então isso indica uma sensação na pessoa de medo em relação ao futuro, até porque a gente escreve da esquerda para a direita, não é? Então, se você está indo se desenvolvendo e você vai se relacionar com as pessoas e você está pensando no amanhã, o seu pensamento está fazendo esse caminho. Essa falta de espaço entre as palavras vai falar de uma condição de você ter medo do que vai acontecer, como vai ser. Essa letra também, geralmente, como que ela é mais lenta, vou tentar fazer aqui para você. Imagina que a gente vai pegar isso aqui, vai pôr um zoom aqui agora, tá? Vou fazer o que é uma escrita lenta, ó, é assim, ó. É lógico que eu tô fazendo bastante devagar para poder explicar, mas quem escreve normalmente, a pessoa não vai escrever nessa velocidade
né, -3 que eu fiz aqui, mas ela vai ter uma rapidez natural dela, mas ela tende a ser mais desse jeito, com essa carinha mais redonda, porque ela faz o quê? O comportamento dela é ir devagar, é pensar, refletir, o que que pode acontecer, o que que não vai. Então, a velocidade, né, a forminha da letra vai ser mais arredondada, porque ela precisa de tempo, mais uma vez, para pensar, né? Como eu mostrei aqui para você, olha só. Aqui, ó, ela precisa de tempo, então ela vai bem devagar, ela não vai ser muito rápida, não, né? Então, você vai ver que ela é mais lentidão, você vai perceber nesses gestos de escrever que é mais lento, que é o desejo que a pessoa tem de quê? De prever o futuro, de ficar, nossa, pode acontecer tal coisa lá na frente, então é isso que acontece aqui. E essa falta de espaços é a relação ao futuro. Então, mais uma vez, não vai achar que só porque eu falei que é isso aqui, você achou na sua escrita e você vai falar, aí eu sou dessa característica. Não, porque existem muitas personalidades, muitas pessoas que têm esse medo, mas esse medo não é o dominante. Ela tem outras características, outras situações. Então, aqui é só para você ver, por exemplo, que existe um sorvete e você tá dando uma mordidinha para sentir o gostinho. É assim que funciona, para você saber, tá? Se você quer entender um pouco mais, aprofundar esse seu conhecimento, você precisa fazer o meu treinamento método Haddock, onde eu te ensino não só isso, mas como características bastante profundas, as dinâmicas, você vai entendendo todo um contexto dentro da grafia, como essa personalidade funciona, como funciona a mente dela e de que maneira essa mente foi afetada pelos traumas que a pessoa viveu. Mas muito melhor do que você aprender a delinear esse perfil ou traçar um perfil é você entender a origem desse problema, porque não é igual para todo mundo. E a solução depende de você entender a origem, né? Se você não olhar a origem, de onde tudo começa, você vai querer tratar todo mundo da mesma maneira. E a gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? Em especial, a emoção principal para esse perfil, qual que é? O medo, né? É o medo que ele sente dentro dele e ele projeta esse medo lá fora. Medo do quê, Letícia? Medo de não dar certo. Ele não pensa que vai dar, é medo de dar errado, na verdade, né? Ele não pensa que vai dar certo, ele pensa que vai dar errado. Então, esse medo que ele sente aqui, ele projeta no outro. Na verdade, como eu contei essa história dessa moça, ela tinha medo de não dar certo o casamento. Então, essa projeção do medo foi no namorado, o futuro marido, vendo ele como uma possível futura representação do que ela estava sentindo aqui, né? Na verdade, sentindo aqui. Ela estava com medo de que lá na frente aquilo não funcionasse. E eu até fiz assim com a mão na cabeça, porque eu vou explicar, né, exatamente o que está por detrás disso. Esse medo, ele vem de uma previsão do seu raciocínio, do seu pensamento que não para de ficar inventando e planejando coisas. Quando você abaixa essa voz aqui interna, você abaixa esse diálogo interno, você vai ver que esse medo ele é infundado e que essa sensação total de projeção do futuro que pode não dar certo é muito mais a sua cabeça, que é uma matraca e não para de falar, querendo ter o controle. Então, provavelmente é uma personalidade, se você está se identificando, muito mais controladora, que quer controlar todas as coisas ao redor, o comportamento das pessoas, como cada um age, para que ela se sinta como segura, porque a sensação interior é muito de insegurança. Então, aquela sensação que o mundo é perigoso, que pode acontecer alguma coisa, que mora dentro dela, isso mora dentro da pessoa. Ela projeta nos outros, vendo as pessoas como perigosas, ou a situação em si como perigosa. Logo, o que ela precisa é encontrar um ponto de apoio. Ela precisa encontrar algum lugar onde ela vai se sentir segura, né? E na verdade, essa situação que ela tá pensando não está acontecendo, não é real, é na cabeça dela, né? E é bastante importante, se você conhece alguém assim, entender que a pessoa sofre, né? Não é da cabeça dela, na verdade é da cabeça dela, mas desperta nela uma sensação de vulnerabilidade muito grande.
de que ela não tem a competência, não pode aceitar certa proposta ou mudar de carreira, porque ela não vai conseguir, né? Ela não pensa que ela vai conseguir, ela pensa que não vai conseguir, que no caso dela não vai dar certo e que podem acontecer muitas e muitas coisas nesse meio do caminho, né? O ponto para essa pessoa poder superar e dar um próximo passo seria ela botar toda essa dificuldade, né? De conexão, não conexão, é conexão consigo mesmo, mas toda essa questão do planejar, do supor, do prever o que pode acontecer e do desejo de controle, lembra o pensamento que vai para fora, tentar trazer para o momento presente. Então, por exemplo, vamos para a prática. Imagina que você tem esse comportamento, essa situação que você vive, e aí você vai para a praia e você não levou aquela roupa para sair à noite, você não levou 5 sapatos, ou no trabalho, de repente, você não deixou a coisa rolar naturalmente, né? E aí teve uma surpresa no meio do caminho, e você tem que lidar com aquela surpresa da maneira como veio. Então, eu sei que pode parecer difícil falar isso, mas isso se chama estar no presente. Quando você está no presente e a coisa acontece, você vai ver que você vai lidar com ela e a coisa vai resolver. E aí todo aquele burburinho mental não aconteceu. Foi apenas um pensamento, foi apenas uma suposição e que estava tirando toda a sua energia. Essas personalidades, inclusive, têm como, elas falam como se fosse um drenasse a energia delas, porque, claro, você está gastando tanta energia pensando nas suposições do que pode acontecer, que você se sente exaurida. Isso desgasta, isso acaba com a pessoa, né? E assim, quando você se permite viver no presente e saborear a vida conforme as coisas vêm, acontecem, você vai vendo que vai dando certo. E que funciona para as pessoas, que funciona para você também, né? E aquelas prévias, elas acabam só sendo como uma falação, um falatório, né? Dentro da própria cabeça. Então, há muitas pessoas que dizem para mim, Letícia, eu não me arrisco profissionalmente nem pessoalmente, elas têm como base esse sentimento forte. Quando nós falamos isso na infância, essa criança, ela provavelmente foi você, se foi você ou alguém que você conhece, essa criança provavelmente vivia num ambiente para ela, tá? Porque pode ser que o ambiente tenha sido super estruturado e etc, mas para ela sentia insegura. Ela não tinha muito bem, ou aconteceu uma situação extremamente traumatizante, um episódio muito marcante na história da vida dela. Por exemplo, ela pode ter se sentido desamparada, sozinha, e aí aquilo ocorreu e ela não sabia o que fazer. E aí e agora, o que eu vou fazer fez com que ela criasse essa função maior mental, de forma que ela possa prever todas as possibilidades e ter uma resposta caso precise de algo. Então, ela se sentiu na infância insegura. Não necessariamente os pais geravam essa insegurança. Pode ser que sim, existem casos de pessoas que tiveram famílias difíceis e que a mãe e o pai tinham também problemas, eram pessoas que não estavam disponíveis para acolher essa criança nas suas necessidades, então elas estavam ocupadas com outras coisas nesse sentido dessa personalidade, ela se sentiu como insegura e não sabia o que podia acontecer. E ela foi surpreendida, muito provavelmente, por alguma experiência extremamente desgastante para ela, de forma que, quando ela ficou adulta, ela foi procurar uma maneira de se antever. Então, para ela se antever de qualquer problema que possa acontecer, e o cérebro vai fazer isso porque ele quer o nosso bem, ela cria esses cenários que podem ser catastróficos ou perigosos ou difíceis de lidar, né? Então, se você se identificou com essas características que eu te falei, é importante que você saiba que não é só ruim, né? E a parte boa? Tem uma parte muito boa, que é uma característica da personalidade de pessoas que têm esse comportamento, são planejadoras e planejadores muito bons, muito eficientes. Então, como gestor, executivos, eles vão planejar todas as possíveis causas e problemas, ou atalhos que podem ter na manga, caso aquela coisa uma não funcione. Então, na parte laboral, essa qualidade ela é, né, muito boa.
que ter um planejador alto vai ajudar você a prever as situações. Só que lembra que a gente, né, a gente tem que ter a nossa mente, o nosso coração e a nossa mão alinhada, né, a execução. Não adianta nada você ficar planejando, falar, nossa, eu vou fazer isso, nossa, vai ficar lindo, você já sabe como vai acontecer, você já até viu lá na frente, mas você nunca executar. O tempo vai passar e aí você vai ver outras pessoas realizando aquilo que você tinha pensado um dia que seria legal e vai falar, poxa, eu não fiz, e o fulano foi lá e fez. Lógico, porque você sabe que você tem essa característica, então ficar atento, olhar para isso e fazer um esforço de lembrar assim, poxa, mas olha, eu de novo fazendo prévias. E lembre-se de que se você quer mudar isso, não dá para fazer sozinho. Você precisa de um acompanhamento, pelo menos mais uma pessoa que tem esse treinamento, que vai conseguir te dar a mão. Se você precisa dessa ajuda, você pode entrar em contato comigo. Eu faço atendimentos individuais e eu tenho conhecimento bastante forte nessa área já há muitos anos, que é como ajudar você, no caso dessa personalidade, desses traços mais evidentes, se forem esses, a estar mais no seu momento de presença, a você estar mais focado no presente. E para isso tem maneiras de fazer, né? Não é só falar, porque eu sei que você não vai terminar aqui esse vídeo, vai sair resolvendo a sua vida e realizando que nem uma louca, que nem um louco, não, né? Vamos falar a verdade. A gente precisa de um trabalho de desenvolvimento pessoal. Esse vídeo, esse nosso bate-papo hoje, é para te mostrar que existe uma luz no fim do túnel, que você pode sim conquistar, você pode sim trazer a sua experiência para o momento presente, isso é possível, né? Você consegue viver desse jeito, mas precisa de ajuda, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!